Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiro dia útil do ano, hoje eu amanheci assim bem reflexiva e eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu acredito que vai ajudar bastante. Eu estava pensando, como às vezes nós demoramos tanto de tomar determinadas atitudes na nossa vida por insegurança, por medo, por não confiarmos em nós mesmos, muitas vezes. E aí eu fiquei meditando acerca disso, e aí o Senhor me levou até aquela passagem de Davi e Golias, que é uma história muito conhecida da Bíblia, e eu fui meditar no texto, e o que eu achei muito interessante, gente, é que Golias já vinha ao longo de muito tempo afrontando Israel, não é? Ele afrontava, ele mandava mensagens, ele desencorajava o povo, ao ponto de ninguém querer enfrentar aquele inimigo, porque de fato ele era um gigante, além da sua força física, mas as palavras dele, a forma como ele direcionava o povo de Israel foi tirando a confiança de Israel, e eles viviam apavorados, ou seja, do soldado a uma pessoa comum, ninguém queria enfrentar Golias. E aí a história mostra, que chega Davi e diz assim ao rei Saul, Davi procura saber o que está acontecendo e diz assim: olha só, eu vou enfrentar esse Golias. Eu vou mostrar a ele que não se deve tratar assim um filho de Deus. E aí a história, o versículo seguinte diz, que é muito interessante, diz que Davi foi ao encontro de Golias. Olha só, enquanto os demais fugiam desse inimigo, não é? Davi foi até o encontro dele, porque Davi tinha uma confiança tão grande que Deus iria dar a ele aquela vitória, iria destruir o inimigo. E a palavra diz que com uma pedra, não é? Davi mirou na cabeça de Golias, Golias desmaiou, Davi foi ao encontro dele, novamente o texto é incisivo em dizer, Davi foi ao encontro de Golias, pegou a sua espada e degolou a cabeça de Golias, destruindo ali aquele inimigo. É óbvio que não foi aquela pedra que destruiu Golias, né, gente? A força que Davi tinha, toda aquela estratégia vinha de Deus. E aí o que eu fui analisar sobre isso? Muitas vezes na nossa vida você vai estar diante de situações que têm afrontado você, que você sabe que precisa fazer, mas você tem medo. Isso vale para qualquer área da sua vida, seja na sua área emocional, de repente você precisa fazer um curso novo, você precisa abrir um negócio novo, não importa. Mas você é tomado pelo medo e insegurança, porque existe um gigante chamado Golias, que é o medo, que vem te afrontando ao longo de tanto tempo, dizendo que você não é capaz e que isso não é para você. E ao invés de você fugir dessa situação, a palavra do Senhor nos diz que você deve enfrentar isso. Porque você pensa que se Davi não tivesse ido ao encontro de Golias, não é verdade? Se ele falasse assim, não, já que ninguém vai destruir esse inimigo, eu vou destruir esse inimigo. E aí, gente, eu fiquei a pensar quantas coisas da nossa vida nós deixamos de realizar simplesmente por medo. Porque nós não tivemos a coragem de enfrentar aquela situação, não confiados em nós, Porque nós não temos força, mas Deus nos capacita com sabedoria, com força e com aquela confiança para resolver qualquer situação e enfrentar qualquer Golias. Então, gente, outra situação também outro ponto que me fez pensar bastante. Naquele exército, naquela família, somente Davi teve aquele discernimento, porque ele já tinha um relacionamento com Deus, A palavra diz isso, de enfrentar aquele Golias. Então, na nossa casa, muitas vezes, é você que vai ter que ser o Davi da sua família, ou do meio que você se encontra, Não importa, de se levantar, se posicionar e ir até aquele inimigo, aquela situação, e com a sabedoria de Deus você resolver. Porque quantas coisas, Já imaginou se Davi não tivesse ido?
O inimigo teria afrontado Israel tanto tempo. É óbvio que Deus levantaria uma outra pessoa, mas nós estamos falando desse contexto. Então eu quero te convidar, né, nesse primeiro dia útil do ano, a refletir sobre isso. O que você tem deixado, qual é o Golias da sua vida hoje? É o medo? É a insegurança? É o medo do que as pessoas vão achar? Eu te convido hoje a enfrentar essa situação, pedir a sabedoria de Deus, a direção dele, e ele vai te dar autoconfiança e você vai vencer isso. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque Deus está conosco o tempo todo, nos guiando e nos mostrando o caminho, o que seguir. Porque nenhum inimigo é maior do que Deus na nossa vida, porque nada fica de pé diante do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, gente, que esse ano seja um ano da gente degolar os Golias da nossa vida, né? Os inimigos que têm nos afrontado, que não nos têm deixado avançar. Seja lá em que área for da tua vida, se levante e vá ao encontro dele, como Davi fez. E Deus vai honrar a sua fé. Tá bom? Um beijo no teu coração, viu?